Olá, sou eu, Marcos Rodrigues, aluno do curso de pós-graduação em Gestão de Projetos da Fundação Getúlio Vargas em Campinas. Estou aqui para falar um resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. O livro contém uma série de parábolas ambientadas na Babilônia Antiga, onde o autor mostra diversas situações onde as pessoas têm que aprender a lidar com o dinheiro, têm que aprender a negociar suas dívidas, aumentar os seus rendimentos, enfim, fazer uma série de ações para que o dinheiro nunca falte. O livro é muito interessante porque, apesar da história ambientada na Babilônia Antiga, os seus ensinamentos são muito úteis nos dias de hoje, e as pessoas que puderem aplicar algumas das dicas que as histórias nos apresentam vão ter aí uma grande chance de se tornar prósperos e ricos também. Dentre as várias histórias que tem no livro, vou destacar três aqui. Uma delas se passa com um homem que era o mais rico da Babilônia, que é o Arcade, e é mostrado no livro como que ele começou a acumular a sua riqueza, e num belo momento o próprio rei da Babilônia o convoca para que passe esses seus conhecimentos de como acumular riqueza e não viver na miséria para outras pessoas que têm uma incumbência também de passar outras. Isso é muito interessante, esse compartilhar de conhecimento que Arcade faz com algumas pessoas, e essas pessoas têm um compromisso de passar adiante. Nessa conversa com essas pessoas, Arcade apresenta 7 soluções, 7 regras para que a riqueza seja acumulada e retida e possa produzir frutos para todos. A primeira solução, Arcade fala que a gente tem que fazer o dinheiro crescer. E a dica principal aí nesse ponto é separar 1/10 de tudo aquilo que a gente arrecada e guardar isso, fazer esse dinheiro crescer, aplicar esse dinheiro. E essa tônica de guardar 1/10 é mostrada em várias outras histórias no livro. Isso é muito interessante, esse guardar uma parte e aprender a viver com 9/10 do seu salário. A segunda solução é controlar os seus gastos. Isso é muito importante, separar realmente aquilo que é necessidade do que é desejo, não deixar com que o que os nossos olhos veem a gente vá comprando. Isso é muito importante. A terceira solução, ele fala para multiplicar os seus rendimentos, e aí ele fala em estar emprestando esse dinheiro a juros, tendo aí a garantia de que a pessoa vai pagar e tudo mais, e é um conselho também para acumular riqueza. A quarta solução, para proteger o tesouro, a grana, contra a perda. Ter cuidados básicos para que o dinheiro não esvaia pelas mãos, é uma frase que ele fala. A quinta solução, muito importante também, ele mostra que o lar deve ser uma fonte de investimento, ou seja, fazer do nosso lar um lugar lucrativo, um lugar onde você tenha prazer em estar na sua casa, com os seus familiares, e que seja um lugar onde o dinheiro possa estar trazendo prazer, estar trazendo fartura, para não tornar o lar da gente um lugar amargo de se viver. A sexta solução é para separar realmente uma parte da grana para ter um futuro garantido. Isso é importante também, ele deixa como uma solução. E a sétima solução é arrumar formas criativas de estar aumentando a sua renda, aumentando os seus ganhos. Então essa é uma das histórias passadas com Arcade. Outra história muito interessante é com o filho do Arcade, o Nomazir, onde ele recebe do Arcade uma quantidade em ouro, e o pai fala que ele tem 10 anos para fazer com aquele ouro renda mais. E dá também uma série de 5 regras de ouro, 5 leis de ouro para o filho aplicar o seu dinheiro. E depois de 10 anos o filho retorna, conta a história para o pai, conta que no começo ele perdeu tudo, praticamente tudo, e daí ele lembrou das 5 leis do ouro, e ele leu essas leis e recomeçou a vida e conseguiu acumular a sua riqueza novamente. E é legal que quando ele encontra com o pai, ele inclusive paga o pai muito mais pelos conselhos do que pelo ouro que o pai tinha dado. Basicamente as leis são, a primeira lei diz o seguinte, que o ouro vem de bom grado e uma quantidade crescente para todo homem que separa aquele 1/10 a fim de criar um fundo para o futuro. A segunda lei diz que o ouro trabalha para o homem prudente.
Terceira lei diz que o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos dos mais sábios, né? Ou seja, buscar conselho de pessoas experientes para aplicar o seu ouro também. A quarta lei diz que o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos que não está familiarizado, né, ou que não tem aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E a quinta lei do ouro diz que o ouro escapa do homem que força o seu uso, né, para ganhos impossíveis ou que se mete com trapaceiros e tenta de modo fraudulento aumentar a sua riqueza. A última historinha que eu queria comentar é a de um cara que deixou umas tabuinhas, onde ele, é o tal do Dabazir, onde ele mostra como que ele renegociou suas dívidas com os credores, e ele vai contando nessas tabuinhas a reação dos credores, o plano que ele fez, a ajuda que ele teve da esposa, e no final ele conseguiu sair das dívidas e foi considerado um homem honrado. Muito boa leitura, recomendo. Até mais.